Aleluia. Pai, nós queremos esse momento, Senhor, apresentar agora, Pai, a Tua filha, Deus. Pai, diante de tudo que o Senhor tem preparado as nossas vidas, ó Pai, conduz agora, Pai, sobre a vida dela, Pai, como uma porta-voz dos céus neste lugar, Pai. Nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que as liberações proféticas, que as palavras liberadas, que as revelações liberadas dos céus, ó Pai, venham vir fortemente agora sobre a vida dela, Senhor. Declaramos, ó Pai, um lugar manifesto com a Tua presença. Pai, nós repreendemos toda ação do inferno, ó Pai, que possa vir tentar, Pai, distrair, Pai, perturbar o ambiente desse culto, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, o quanto nós necessitamos que a Sua verdade seja liberada nessa noite, Senhor. Eu abençoo a vida da sua filha, Pai. Eu abençoo a vida dessa mulher, Senhor, e que ela venha ser, Pai, como instrumento de honra neste lugar, como instrumento, Pai, que traga cura, que traga alinhamento, que traga confronto, que traga manifestação de cura, que traga milagres neste lugar, que ela venha ser um instrumento do Senhor sobre essa igreja, Pai. Assim eu declaro, assim eu abençoo, assim eu profetizo, assim eu declaro, Pai, autoridade, discernimento, abertura de mente agora, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. 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 Pode se assentar, meus amados. Esse é o nosso paizão, né? Feliz Dia dos Pais, irmãos. Para você que é pai, que o Senhor te abençoe com sorte de bênçãos. Porque Dia dos Pais não é só hoje, né? É todos os dias. Então que a plenitude da paternidade seja liberada sobre você nesta noite. E para você que ainda não é pai, receba também essa plenitude de sabedoria, de sacerdócio, de governo. Amém? Amém? Creio que você passou um dia com os seus filhos, alguns com os pais. Aleluia. Deixa eu sozinha aqui não, igreja. Deus é maravilhoso, irmãos. E o Senhor tem pulsado um ambiente, uma atmosfera sobre o meu espírito nesses últimos meses, falando muito sobre origem, sobre destino, sobre essência, sobre paternidade. Paternidade a gente escuta o tempo todo, né? Sobre identidade, quem nós somos nele, qual é a nossa origem, qual é o nosso destino. E hoje o tema dessa palavra é cultura do reino. Essa é a nossa cultura. E eu vou falar um pouquinho e compartilhar com vocês sobre cultura e como nós devemos e precisamos nos portar e nos posicionar diante das culturas. Semana passada foi falado sobre mesa. A mesa que nutre, em que mesa nós estamos nos assentando. E se assentar à mesa, irmãos, é uma cultura, Didi. Nós nos assentamos à mesa com o Pai, nós nos assentamos, fazemos parte de algumas mesas no nosso relacionamento, é uma cultura. E o Senhor tem falado muito sobre isso no meu espírito nesses últimos meses, trazendo confronto, trazendo uma nova realidade sobre a minha vida. E é bom confronto, irmãos, porque o confronto ele vem para nos transformar, para que nós possamos andar de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós precisamos andar de glória em glória. E para nós andarmos de glória em glória, muitas vezes precisaremos ser confrontados, puxão de orelha, né? Aquele puxão de orelha, assim, um beliscãozinho no braço do pai. O pai não faz isso, na verdade. Nós temos um pai bondoso e amoroso. E eu e você podemos desfrutar dessa paternidade. E não tem como falar de cultura do reino e não falar sobre paternidade. Não tem como falar de cultura do reino e não falar sobre identidade. Porque tudo isso, igreja, faz parte dos nossos dias e da nossa cultura. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia.
das nossas escolhas, das nossas decisões, da maneira como nós estamos nos portando diante do reino e diante da cultura. Diante da cultura. Irmãos, o que é cultura? Um conjunto de atitudes compartilhados, valores, objetivos e práticas que caracterizam uma instituição ou uma organização. É o resultado de comportamentos vivenciados, que são dirigidos através de valores fundamentais, ou seja, cultura, meus amados, é o que de fato nós somos. Eu acredito que cada um aqui veio de uma cultura, de casa. Vou dizer aqui cultura de casa. Essa semana a gente compartilhava sobre a palavra sobremesa, durante a semana, e o meu marido falou assim, eu não sei de onde, porque ele expressou aqui que ele gosta de pôr a mesa, ele gosta de todos os detalhes. Eu já não sou que nem ele. Eu gosto de pôr a mesa, mas não tão detalhista assim. Ele não, ele gosta nos mínimos detalhes, de servir com muitos detalhes. E ele falou assim, nossa, eu nem sei o porquê que eu tenho isso, porque na minha casa não tinha essa cultura de pôr mesa. Porque tem casas, irmãos, que tem a cultura de não se sentar à mesa. Calma que eu não vou pregar a ministração de semana passada. Mas falando sobre cultura, tem casas que não têm o costume e a cultura de se assentar à mesa. Tem casas, tem lares, tem famílias que faz o quê? Sentam junto, mas aonde? No sofá, na frente da televisão. Ah, pastora, mas eu não tenho mesa. Beleza, sentou junto na frente da televisão? Ok, é uma cultura. Meu marido, ele veio dessa cultura. Não tinha costume de colocar a mesa. Até falei para ele, amor, acho que pelo fato de você não ter esse costume, que veio esse costume sobre você. Eu já fui acostumada numa casa que tinha mesa posta. Então, cada um de nós, irmãos, a gente vem de uma cultura. O pastor Léo vem de uma cultura da casa dele, a pastora Cris vem de uma outra cultura da casa dela. A Paty vem de uma cultura da família, o Johnny vem de uma cultura de outra família. E as culturas vão se juntando, vão se relacionando, vão se conversando. E não é diferente no mundo cristão. Não é diferente nessa atmosfera a qual nós vivemos como filhos e filhas de Deus. Existe uma cultura, irmãos, e essa cultura a qual nós vivemos, ela vai dizer quem nós somos. Porque cultura é o que de fato eu e você somos. Lá em Romanos, no capítulo 8, vai dizer quem nós somos. Vai falar sobre identidade, vai falar sobre origem. Romanos 8, no verso 15 ao verso 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, olha aí, filho, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos, de fato, filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqui há uma palavra que fala que você não é mais escravo, mas existe um espírito de adoção que foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida e que nos adotou, nos regenerou, nos justificou e nos colocou em uma outra cultura. Hoje nós nos deparamos com duas culturas. A cultura terrena e a cultura celestial, a cultura do reino, a cultura dos céus. Mas hoje, irmãos, dentro da nossa vida, dentro daquilo que nós estamos vivendo, dentro do propósito que nós estamos querendo viver, diante somente dessas duas culturas, qual dessa cultura que você está vivendo ou qual dessas duas culturas você quer viver? A cultura terrena ou a cultura celestial? Então hoje nós temos o poder de escolha e de decisão o tempo todo diante das nossas vidas. Nós somos movidos por uma cultura terrena e celestial, que eu vou colocar aqui como se fosse uma cultura mundana ou uma cultura celestial.
A cultura que vem do céu, a cultura que vem dele, a cultura que vem de uma atmosfera que traz uma nova vida, que traz uma nova linguagem, que traz novos hábitos, que traz uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, novas maneiras de nos posicionarmos. A cultura do reino de Deus nada mais é para nos colocarmos num lugar onde nós fomos escolhidos para estar. E nós precisamos estar neste lugar, meu amado. Nós precisamos estar neste lugar. Aí aqui fala que cultura é o resultado de comportamentos vivenciados que são dirigidos através de valores fundamentais. Aí, definição de valores, irmãos. Valores fundamentais são a manifestação da forma que vemos as coisas e experimentamos a vida através de nossa personalidade. Agora, a coisa mais importante, irmãos, nesse conceito é que o que estabelece uma cultura em nosso meio são os nossos valores. Valores criam uma cultura ao nosso redor. Então, a maneira que nós temos visto a nossa vida, a maneira que nós estamos fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões, vai definir quais são os valores que nós estamos vivendo. E esses valores vão definir qual cultura nós estamos vivendo. Qual cultura? Quais são os valores que eu e você estamos vivendo? No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa prática, no nosso trabalho, no ônibus, na panificadora, no carro, irmãos. No carro onde ninguém nos vê. Só Ele. Qual é a cultura que nós estamos vivendo? Quais são os valores que nós estamos manifestando? E tudo na vida, meus irmãos, tem uma cultura. Tem cultura na igreja, tem cultura na tua casa, no casamento, no serviço, nos relacionamentos. Porque cada um aqui tem um tipo de cultura. Cada um aqui tem uma linguagem, cada um aqui tem um tipo de valor, cada um aqui tem uma identidade, cada um aqui tem uma origem, cada um aqui tem uma essência dentro de si. E essas culturas, elas vão se misturando. Vamos falar de cultura do casamento aqui, irmãos. Quer dar um exemplo, melhor exemplo sobre cultura é casamento. São duas pessoas distintas que fazem aliança, que se juntam, que casam, não é se juntam não, que se casam diante de Deus. Dois mundos totalmente diferentes e que vão habitar debaixo de um mesmo teto. São duas culturas totalmente diferentes. Irmãos, é um mar de rosa? Quem tem um casamento perfeito aqui, levanta a mão, que eu quero pedir conselho para você. Tem casamento perfeito aqui, irmãos? Não tem, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua cultura. Só que, irmãos, nós não podemos nos amoldar com padrões que o mundo, que o inimigo, que as pessoas têm colocado diante de nós. E hoje os padrões que muitas vezes nós temos vivido como filhos de Deus e como igreja, não tem sido nem tanto o que o mundo tem colocado, mas que as pessoas têm colocado, que as pessoas têm falado ao nosso redor, as vozes que pessoas têm dito ao nosso respeito, irmãos. E aquilo tem nos conduzido de uma maneira totalmente contrária ao caminho, ao destino e à origem ao qual nós precisamos trilhar. Hoje, para eu viver a cultura do reino, eu não vou poder me preocupar com a sua opinião, irmãos, desculpa. Para eu viver a cultura do reino, eu não vou poder me preocupar com o que você acha ou pensa da minha vida. Como você vê e como que você pensa que eu pastoreio, eu discipulo, faço ou não faço. Eu não posso me preocupar com aquilo que você pensa a meu respeito. Eu tenho que me preocupar, viver, falar, agir, a maneira que ele se manifesta e tem falado e pensa a meu respeito. A partir do momento que nós nos importamos menos com aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito e a seu respeito, nós iremos nos importar muito mais com aquilo que os céus, que o reino e Deus pensa a nosso respeito e fala a nosso respeito. Essa é uma grande... Se for para aplaudir, irmão, aplaude de verdade. Eu aprendi um negócio. Fui na conferência de mulheres e a pastora Thalita Pereira, que ela... lindona, maravilhosa, vocês todos conhecem. Ela falava uma coisa e só 3 fazia assim.
Só 3 assim. Ela falou, irmãs, por favor, quando uns 2 fizer assim, aplaude todo mundo para não deixar o irmão ali passar vergonha sozinho. Amém? Fica combinado. E para fazer de conta que vocês estão gostando da pregação, tá? Mas, irmãos, essa é uma realidade muito forte sobre as nossas vidas. Porque vozes e aquilo que as pessoas têm falado a nosso respeito tem sido muito maior do que o que Deus pensa a nosso respeito. A grande realidade é que, para muitas pessoas, o que as pessoas falam de você tem dirigido a sua vida, irmãos. Tem dirigido os valores, os princípios e a maneira que você tem vivido. E quando eu falo, eu não vou me importar, não é... Eu quero que você me entenda que não é no mau sentido. Mas é no bom sentido. Eu não vou me importar com o que você fala de mim ou pensa de mim. Mas eu vou me importar com o que ele pensa de mim. Com o que ele fala a meu respeito. Com a cultura que eu preciso viver. A grande verdade é que nós estamos vivendo uma cultura que muitas vezes não é celestial. Não é uma origem celestial, não é uma essência celestial. É mundana. São princípios e valores que nós mesmos criamos à medida que os anos vão se passando nas nossas vidas. Irmãos, nós fomos feitos para criar uma atmosfera divina em nosso ambiente por causa da vida dele em nós. Então, meus amados, você tem essa essência, você tem uma autoridade, você tem algo na sua vida, como eu falei aqui no começo da palavra, você tem algo na sua vida que você tem esse poder, você pode promover esse ambiente, essa atmosfera de mudar lugares e ambientes. Sabe aquele ambiente, aquela atmosfera que não é de você somente pensar assim, mas eu queria que ele servisse, eu queria que ela fizesse, eu queria que as pessoas se preocupassem. Não, irmãos. Eu e você temos a capacidade e tem uma unção sobre as nossas vidas que nós temos esse poder de mudar ambientes, de trazer a atmosfera do céu à terra, seja onde você estiver. Não precisa de um altar, não precisa de um microfone, você só precisa de uma voz, você só precisa de coragem, você só precisa de fé, você só precisa crer, você só precisa se posicionar. E mais, você precisa viver a cultura do reino. Porque é a cultura do reino que vai te levar à salvação, é a cultura do reino que vai te levar a uma nova vida, é a cultura do reino que vai fazer você ter uma vida de milagres, uma vida de sobrenaturais. Porque enquanto eu e você vivemos uma cultura dos meus valores e dos seus princípios, não vamos conseguir manifestar a cultura do reino. Vamos manifestar a cultura do sem caráter, do mentiroso, da enganadora, mas não de uma identidade nele. E isso é muito forte, irmãos. A manifestação dos filhos de Deus aqui na terra é sobrenatural, porque manifestando hábitos, comportamentos, atitudes, costumes. Vamos falar aqui de personalidade, costumes. Mas eu sou assim mesmo, pastor Hércules. Eu sou assim, eu não mudo, sou... Ponto e acabou. Eu falo mesmo, não estou nem aí, eu falo tudo na cara. E eu sou assim, Deus me fez assim. Irmão, você foi gerado assim, só que assim. E os valores e os princípios e a cultura? Não é a cultura da sua personalidade, do seu jeito, do jeito que você quer. É a cultura de como você precisa ser. Porque eu sempre digo que tem o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer. Entre o que eu quero e eu preciso fazer o que eu preciso. Porque se eu fazer somente o que eu quiser, pastor Léo, eu não vou manifestar cultura nenhuma. Eu vou manifestar, pastor, a minha cultura. Cultura sabrinês. É essa cultura que eu vou manifestar, irmãos. Você está entendendo? E não é isso que é a vontade e o que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é movido, irmãos, pelos valores, que eu acabei de falar aqui. Quais valores são esses? Justiça, paz, alegria, amor, misericórdia, graça, bondade,
benignidade. Além disso, existem muitos e outros valores fundamentais, irmãos, que faz parte do fruto do caráter de Cristo. Aí lá em Gênesis, no capítulo 1, eu não vou falar para você abrir, você acompanha no telão que fica mais fácil. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 a 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu queria tirar 3 palavras: sejam produtivos, encham a terra, dominai. 4, influenciem. Nós fomos criados com uma essência e uma origem de dominar, de frutificar, de gerar, de influenciar. Eu acho a palavra dominar tão forte, né? Vamos ficar com influenciar. Nós fomos criados com essa essência e com essa origem, irmãos. Influenciar. Eu gosto de usar a palavra dominar quando é para dominar nós mesmos, a nossa velha natureza, dominar tudo aquilo que tem tentado nos corromper, tudo aquilo que tem tentado nos levar para uma cultura totalmente diferente da cultura do reino. Então, nós temos essa capacidade de sermos produtivos, de gerar vida, de influenciar pessoas, de dominar o pecado, de dominar tudo aquilo que tenta nos afastar do amor de Deus. E há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, irmãos. Há uma responsabilidade sobre essa geração. E essa geração não é uma geração somente de líderes e pastores, obreiros, não. Existe uma responsabilidade sobre uma geração escolhida. Quem é escolhido aqui dá um glória. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, eu e você. Os céus contam conosco. Os céus contam comigo e com você, para vivermos algo maior. E essa é a nossa responsabilidade, de descobrir e implementar os valores do céu aqui na terra. De influenciar as pessoas com o valor do reino de Deus, Flaiane. É nossa responsabilidade estabelecer a cultura do reino aqui, irmãos. Qual cultura que nós estamos vivendo hoje? A cultura do perdido? A cultura do deixa a vida me levar, a vida leva eu. São a cultura. Pessoa que caminha, irmãos, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o que é da vida, ela não vive uma vida com propósito, uma vida de propósito. E nós precisamos viver uma vida com propósitos, porque existe um propósito, e isso precisa dirigir as nossas vidas. Nós precisamos ser dirigidos pelo propósito da palavra de Deus, pelas promessas. Nós não podemos mais ser dirigidos por uma vida de angústia, por uma vida de tristeza, por uma vida de infelicidade, por uma vida de mágoa, por uma vida, irmãos, de rejeição, por uma vida de falta de paternidade. Nós não podemos ser mais dirigidos por essa cultura. Porque a grande realidade, sabe o que é, irmão? Satanás, ele tenta nos colocar numa cultura o tempo todo da orfandade, da rejeição. Ninguém me ama. Eu não sou nem notado nessa igreja. Passo ali naquela porta ali, ó, ninguém me vê, é 1 ou 2 que me dá a mão. Aquela cultura de que eu não tive pai. Hoje, muitos não conseguiram celebrar um dia dos pais com o seu pai, porque o teu pai te abandonou, porque o teu pai já faleceu, porque você não tem convívio, você não tem relacionamento. Só que isso, irmãos, não pode dirigir a sua vida mais. O que precisa dirigir a sua vida é a paternidade de Deus. Eu estou lendo um livro que é Decida Ser Filho. Irmãos, libertador.
Que assim, você acha que você está há anos dentro do evangelho. Quando você vê, já achava que estava curada, restaurada, liberta, sarada, remida, justificada, irmãos. Que não tinha mais rejeição. Raiz de abandono, Leandro, sobre a minha vida. Aí quando você começa a buscar a presença do Pai, você começa a ver aquilo que o Pai vai fazendo na sua vida, na sua história. Porque, irmãos, a Thaís ministrou a palavra de Deus aqui quarta-feira no culto de mulheres, uma palavra abençoada e maravilhosa. E quando você é uma pessoa curada e sarada, irmãos, você não consegue ser mais dirigido por espírito de orfandade, bastardia e rejeição. Quando você é uma pessoa curada, sarada, salva, liberta, irmãos, você é dirigida pelo espírito de adoção, pela paternidade de Cristo sobre as nossas vidas. Aí a Thaís ministrou aquela palavra e ela falou: quem quiser vem para frente. Quem não quiser fica no banco mesmo. Irmãos, eu só sabia agradecer a Deus porque eu falava: Deus, obrigado porque eu sou a tua filha. Eu não sou filha da bastardia, eu não sou filha da rejeição, eu não sou filha da orfandade. Eu sou filha do Rei dos Reis, eu sou filha do Senhor dos Senhores. Eu faço parte de uma cultura diferente do reino de Deus aqui nessa terra. E essa orfandade não vai mais fazer parte dos meus dias. Irmãos, decida, escolha viver uma vida diferente, por favor. Escolha, decida, entra numa vida de propósitos. Às vezes tem coisas, irmãos, eu tenho 37 anos de idade. Claro, com cara de 25. E sem nenhum cabelo branco ainda para ajudar. Deus é muito bom comigo. Eu tenho 37 anos de idade, irmãos, e ainda o que ainda imperava sobre a minha vida, eu não tenho vergonha de falar, era a orfandade. Só que a orfandade, ela tem dirigido muitas vidas, muitas famílias, tem destruído muitas histórias, irmãos. Se eu fosse contar o testemunho de toda a minha vida, eu ia ficar aqui o mês inteiro. Mas eu digo para você, decida. Eu fui, à medida que os anos foram passando na minha vida, eu fui decidindo viver uma vida de paternidade, uma vida de filiação, de adoção. Adoção, o pai me adotou, o pai me adotou. O pai me adotou, o seu amor me encontrou. Só que a gente canta da boca para fora, sem crer, sem receber aquilo dentro das nossas vidas e da nossa alma. Resumindo, fui liberta de espírito de orfandade. Liberta, curada, restaurada. Só que, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Não é só orar e expulsa. Ai, Senhor, eu rejeito. Vem o pastor ali, ora expulsando. Não, não é só isso, é uma mentalidade. É uma mentalidade, porque eu fui gerada nesse espírito de orfandade por 37 anos da minha vida. No começo do ano eu entrei dentro do meu quarto no secreto e eu estava numa semana de propósitos e eu falei: Deus, eu preciso viver a origem que Cristo tem sobre a minha vida, a essência, a cultura que Cristo tem sobre mim. Eu não quero mais viver desse jeito. Posicionada, irmãos, eu sempre fui posicionada, só que chegava uma hora que aquilo me puxava para trás. Eu tinha sintomas, síndrome de rejeitada, de abandonada, um medo de ser abandonada, mas ninguém estava me abandonando. Aí eu fui na raiz, irmãos. Aí aquele dia eu entrei no quarto e o Espírito Santo de Deus me levou, isso aqui nem estava na pregação. O Espírito Santo de Deus me levou a liberar perdão para o meu pai biológico, porque ele me rejeitou há 37 anos atrás, quando eu estava no ventre da minha mãe. E infelizmente aquela manipulação estava sobre a minha vida, até alguns meses atrás. Eu posicionada, eu fazendo escolhas certas, decisões em ti, Deus em ti, mas dentro de mim existia uma orfandade. Existia, não existe mais. Não existe mais. E eu profetizo sobre a sua vida que a palavra, a verdade, o propósito, uma vida com propósito, vai te libertar de toda a raiz de orfandade, de bastardia e de rejeição. Sabe por quê, meu amado?
Porque eu e você não somos uma geração de abandonados. Não. Nós não somos uma geração bastarda. Nós não somos filhos da bastardia. Nós somos filhos de um pai maravilhoso. Você é filha e filho de um pai maravilhoso que tem um amor incondicional sobre a sua vida. Receba isso no seu coração. E se você se identificou com esse testemunho, ore a Deus na sua casa. Ore. Ore. O Espírito Santo de Deus vai trazer o que precisa ser feito na sua vida. Amém? Meu Deus. Eu fugi da palavra, irmãos. Lucas 17, 21. Diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Irmãos, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Não é um reino terreno, não é um reino palpável, mas é um reino visível, porque quando eu olho para a tua vida, eu consigo ver a manifestação do reino de Deus. Quando eu olho para a tua história, para a tua casa, para a tua família, eu consigo ver o reino de Deus. Eu consigo ver o amor do Pai sobre a sua vida. Então o reino de Deus está entre nós. Nós devemos procurar, irmãos, conhecer, saber o que Deus está fazendo no coração das pessoas. Porque a manifestação do reino de Deus, irmãos, é isso aqui, ó, é relacionamento. É relacionamento. Nada mais do que isso aqui, relacionamento. Não é somente, irmãos, quando a gente fala de manifestação do reino de Deus, às vezes você pensa, eu vou ter que ficar pregando agora, pastora Thelma, nos 4 cantos da terra. Vai ter que pregar. Mas, irmãos, manifestar o reino de Deus, a cultura desse reino, é onde você estiver. É você testemunhar daquilo que Cristo é na sua vida, daquilo que Ele tem feito. Daquilo que você tem buscado, daquilo que Ele representa e daquilo que Ele é na sua vida. Esse reino, ele não está ligado a uma estrutura e nem é um reino terreno. E muito menos geográfico. É um reino espiritual, que será estabelecido de uma vez por todas numa plenitude no tempo certo. Esse reino precisa ser expandido a todas as pessoas. A toda língua, povos, raça e nação. Então, irmãos, viver a cultura do reino é um estilo de vida, irmãos. Está entendendo? Viver a cultura do reino é um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida é o quê? Tem a cultura do perdão, a cultura da obediência, a cultura da honra, a cultura de servir uns aos outros, a cultura de princípios. Existem muitas culturas dentro desse reino aqui, irmãos. Mas isso aqui é só o básico do básico. Quando eu entendo que existe um propósito sobre a minha vida e eu começo a caminhar dentro desse propósito, é fácil, irmãos? Não é. É uma vida de lutas, é uma vida de opressão, de perseguição muitas vezes, mas não é o tempo todo. É uma vida que muitas vezes nós pagamos o preço, mas é uma vida abundante, é uma vida de manifestação da glória, da graça de Deus sobre as nossas vidas. É uma vida de plenitude, é uma vida que não é uma alegria passageira, irmãos. Quando nós começamos a viver os princípios dessa cultura, não vivemos uma alegria passageira, uma alegria terrena, uma alegria que o homem é capaz de produzir para satisfazer o seu emocional, mulher, não. É uma alegria que Cristo produz em nossas vidas. É uma cultura onde eu sirvo, pastor Léo, as pessoas, não é por obrigação, pastor, é porque eu entendi a cultura do reino. Quando eu honro as pessoas, Lucinara, não é porque eu estou na igreja, eu tenho que fazer isso. Não, é porque eu entendi que é uma cultura. Cultura é linguagem, irmãos. É o jeito que eu falo, é como eu deito, é como eu levanto, é como eu penso. É como eu caminho. A cultura, ela está ligada nas minhas atitudes. E quando eu entendo o poder dessa cultura na minha vida, honrar a Deus e as pessoas, para mim não é sacrifício nenhum. Obedecer a palavra do Senhor, muito menos.
Porque sabe por quê? Porque virou uma cultura, pastor Alex. Já está na tua vida, já está na tua veia, já está no teu sangue. Porque você não é dessa cultura terrena, pastor. Você é de uma cultura celestial. Então, fazer isso para você é uma vida de obediência, de honra, de gratidão, de servir as pessoas, não é uma obrigação. E eu estou dizendo isso porque eu não estou profetizando, porque a vida dele é essa. Eu estou falando uma verdade sobre a vida desse pastor. A vida dele é essa, está no sangue dele. E é tão triste, irmãos, quando nós temos que, como uma liderança, você tem que estar o tempo todo falando, porque, vamos colocar aqui um exemplo bem básico, dízimos e ofertas. Tem que estar todo culto, você tem que ministrar uma palavra, você tem que trazer uma revelação, pastora Tainá. Porque parece que a igreja não entende, irmãos, isso acaba sendo triste, por quê? Porque isso não se tornou uma cultura muitas vezes nas nossas vidas. A partir do momento que não precisar ser pregado, isso para mim vai e virou cultura. Porque eu não faço por obrigação. Eu não faço porque é imposto. Hoje, irmãos, teve uma reunião aqui na igreja com os novos voluntários da igreja. Para você ser um novo voluntário, para servir aqui nessa família, nessa casa, tem regras. Você precisa ser batizado, você precisa ser casado, você precisa ter uma fé, uma vida cristã. Você precisa ser dizimista fiel, ofertante ao mínimo. Você precisa estar num GF, você precisa ter ido para o encontro com Deus, você precisa fazer parte do curso do treinamento de líderes da igreja, CTA. Só que, irmãos, isso tudo é uma cultura. Mas sabe o que é o pior? Que para uns ainda é obrigação. É obrigação. E quando se torna obrigação, irmãos, se torna um fardo. Não faça. Não faça. Quando servir ao Senhor, servir as pessoas for um fardo na sua vida, quer um conselho? Não faça. Porque eu vou dizer algo da minha vida e da vida do meu marido. Não é porque a gente é pastor sênior nessa igreja, não. Existe esse DNA desde que nós fomos gerados dentro do evangelho. De servir as pessoas, de se importar com as pessoas. E se existem pessoas dentro desse ministério, dessa liderança, que não são assim, não é do nosso DNA. Não é do nosso DNA. Porque nós somos um casal que nos preocupamos em manifestar o reino, a cultura do reino aqui, irmãos. Nós somos esse casal. E isso eu posso dizer de boca cheia. Nossa, a pastora está se achando. Não. Não. Sabe o que eu falei para uma discípula essa semana? Eu falei assim, você nunca vai ter uma pastora que vai te desanimar e que vai desistir, que vai olhar para trás. E nem um pastor. Né, pastor Jimmy? Às vezes na crise ele meio que, né? E daí ele tem uma mulher chata turrona, irmãos. Pensa uma mulher chata. Que o cara quer desistir e ela tá ali. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, por dentro eu tô moída, mas eu tô falando ali. Não, nós não vamos desistir. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Você tá entendendo, irmãos? Isso é cultura do reino. E nós precisamos ver essa cultura. Irmãos, quando a gente fala de cultura, queria colocar aqui bem rapidinho, deixa eu ver que horas são, porque eu já estou até... Amém. Estou caminhando para o final. Nós fomos para a Índia, irmãos. E há 7 anos atrás, eu acho. Irmãos, pensa num lugar que tem cada cultura que só Jesus na causa. Mas sabe o que uma das culturas que eu admiro neles, naquele povo, é a cultura da adoração. Gente, nós como filhos de Deus, eles nos colocam ali no chinelo. Nós não chegamos nem na ponta da unha do minguinho ali, para quem tem unha no minguinho ali. Nós não chegamos nem na ponta daquela unha. Para você ver o nível de cultura, de adoração que vive aquele povo.
Infelizmente é um povo idólatra, muito idólatra. Mas é lindo de ver a maneira que eles adoram aqueles deuses. Nós temos um Deus, nós temos um Salvador, um Pai, um Remidor, que nos comprou, que nos salvou, nos libertou. Nós não adoramos a Deus como eles adoram aqueles falsos deuses. Então lá existem vários tipos de cultura. De você ficar assim, de cabelo em pé, irmãos. Aí você começa a ver a cultura de alguns lugares. Aqui nós temos uma família, eu não vi eles aqui hoje, família dos mineiros. Os mineiros estão aqui hoje? Eu não vi eles. Tem a família dos mineiros. Irmãos, quem vem de Minas tem a cultura de Minas, não tem? Quem vem da Bahia tem a cultura da Bahia. A cultura do jeito de falar, no sotaque, as comidas típicas que eles cozinham. Só que quando eles vêm para morar em outra cidade, quando eles vêm para Curitiba, esse povo simpático, que tem uma cultura excelente. Tem curitibano aqui, irmãos? Ô povinho, hein? Simpático. Irmãos, curitibano é mal falado, que é povo antipático, irmãos. É a cultura do Curitiba. Virou cultura, é ser antipático. E quando o mineiro vem para Curitiba, ele vai tentar se adequar à cultura de Curitiba, da região do Paraná. Com os pratos, a maneira de falar. Ele vai até tentar com o tempo. Tem pessoas que vai perdendo o sotaque. Só que a cultura dele, a origem dele é o quê, irmãos? É mineiro. Está no sangue. Está no sangue deles. E é dessa mesma forma que nós precisamos estar em Deus. Nós estamos vivendo num mundo terreno, que tem uma cultura terrena, mas a nossa cultura está no nosso sangue, irmãos. Está dentro de nós, está impelido no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, irmãos. E é sobre essa cultura que nós precisamos manifestar. Para aqueles que vivem a cultura do reino, o sobrenatural torna-se natural, irmãos. Pega essa palavra. Porque parece que quando o pastor prega uma palavra dessa, parece que nada a ver. Não. Tem tudo a ver, irmãos. Para aqueles que vivem a cultura do reino de Deus, o sobrenatural torna-se natural. O cotidiano da terra se torna o cotidiano do céu. Oh, meu amado, o sobrenatural, ele não vai mais ser sobrenatural para você, ele vai fazer parte do seu natural. Cura, milagre, sinais, prodígios, maravilhas, salvação, vai fazer parte do seu dia a dia. Então nós precisamos viver essa cultura do reino e desfrutar na terra a realidade do céu, meus amados. Nós somos embaixadores do céu. Nós somos aquele que representa o céu aqui na terra. E o que é ser embaixador? É um representante máximo de um país. É alguém que é levantado como um representante máximo, que vai representar um país e vai representar uma autoridade. Ele é liberado como um embaixador pelo presidente da nação e do país. É isso que significa a palavra embaixador. E a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do céu. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, irmãos, olha aqui o lugar que Deus te coloca como um representante máximo, um cargo indicado pelo Pai. Então você não é qualquer um, é um cargo real. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, irmãos, mas você é filho escolhido de Deus. E essa é a nossa origem. Estabelecer uma cultura depende, irmãos, de uma nova maneira de pensar. A transformação da nossa mente. Se nós não mudarmos a maneira de nós pensarmos, nós não vamos conseguir viver essa cultura. E essa palavra, ela é falada quase todos os cultos aqui. Em quase todas as ministrações, mudança de mente, mudança de mente, mudança de mente. Pastor, eu estou tentando, mas não estou conseguindo, irmãos. Você está no caminho. Porque uma mudança de mente, irmãos, não é do dia para a noite. Não é eu fazer uma oração por você aqui e pronto, bilim pim pim, mudou todos os pensamentos. Não, irmãos.
É um processo. Mudança de mente é todos os dias. Para você mudar uma cultura hoje, vamos colocar aqui, um indiano morar no Brasil. Você acha que essa cultura vai ser mudada do dia para a noite? A maneira que ele pensa, a maneira que ele vê, a maneira que ele conduz. O seu dia a dia vai mudar do dia para a noite? Não, irmãos. Ele vai até mudar, mas é um processo, é dia após dia, vai levar meses, vai levar anos. Você está entendendo? Então nós precisamos ter essa mentalidade mudada e transformada, irmãos amados. Eu queria falar com vocês uma palavra que está em Êxodo. Êxodo no verso 16, no capítulo 16, no verso 35. Eu já estou no final, tá, irmãos? Irmãos, essa palavra tem ali que fala sobre o povo de Israel. E eu queria citar esse exemplo. Tá calor hoje, né? Aí sabe quando você vem com a blusa que você não pode tirar? É bem assim, porque dentro dessa igreja é um frio. Aí hoje estava calor. Irmãos, eu queria falar sobre o povo de Israel, que foi conduzido por Moisés, que foi tirado do Egito, que passou pelo deserto para conquistar, com uma promessa de conquistar a terra prometida, a nova Canaã. E lá em Êxodo 16:35 diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Irmãos, eles passaram por 40 anos por um deserto sem necessidade. Eles foram tirados do Egito porque no Egito eles foram colocados como escravos naquele lugar. E eles eram escravizados. A cultura daquele lugar, dos israelitas dentro do Egito, era ser um escravo. Só que Deus usa a vida de Moisés e a vida da sua família para tirar aquele povo daquele lugar, para passar pelo deserto. Seria uma passagem pelo deserto para entrar na terra prometida. Só que, irmãos, sabe aquele ditado tipo, você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você? É uma cultura. Infelizmente, o Egito não saiu de dentro daquele povo. A mentalidade deles, ela não foi renovada. Ela não foi transformada. E eles ficaram aqueles 40 anos passando por aquele deserto sem uma necessidade. Mas por que, irmãos? Porque existia uma cultura de escravidão na mentalidade deles. E a cultura de escravidão é uma cultura de rebeldia, é uma cultura de desobediência, irmãos. A cultura e a linguagem deles naquele tempo era o que? A desobediência, porque Moisés era aquele homem que estava face a face, que teve o tete a tete com Deus, que tinha todas as direções, que trouxe nas tábuas da lei todos os mandamentos. E existia a glória, existia o maná, existia a carne, existia tudo para aquele povo, irmãos. Mas mesmo assim, eles não quiseram mudar. Porque não existia uma mudança na mentalidade deles. E não é diferente nos dias de hoje. Deus tem dado maná, Deus tem liberado tantas palavras, tantas coisas. Deus tem mudado cultura, Deus tem transformado a nossa história. Deus tem movido, Deus tem restaurado casamentos. Deus tem dado chances. E ainda assim o povo continua sendo rebelde. Não decidindo por uma mudança de mentalidade, irmãos. Existem preços que muitas vezes nós pagamos na nossa vida, irmãos, que é desnecessário. Esses dias eu falava com Deus e eu falava: Deus, eu não quero mais pagar preço desnecessário na minha vida. Sabe o que é o preço desnecessário? Desobediência, desonra, deslealdade, infidelidade. Quando nós não... como que eu posso dizer? Quando nós não cumprimos princípios. Quando nós não temos uma vida de princípios, irmãos, infelizmente, a desobediência vai fazer parte dos nossos dias. E o que fez Adão e Eva cair lá na origem, lá na criação de todo o mundo, foi o que, irmãos? A desobediência. Hoje, se você pegar um bebê de 1 ano e meio e você falar assim, não pode pôr a mão aqui, o que ele faz? Ele põe a mão. Você está entendendo a natureza do ser humano?
Não pode pegar aqui, a mamãe vai bater. O que ele faz? Ele pega. Às vezes não na sua frente, mas você virou as costas, ele vai lá e pega. Porque, infelizmente, nós nascemos com isso. É a nossa natureza. Era a nossa natureza. Mas a partir do momento que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, o que impera sobre nós é a natureza divina. Então, por que nós estamos sendo ainda as mesmas pessoas? E por que nós ainda estamos com a mesma mentalidade, irmãos? Me responde. Então, nós precisamos mudar a nossa ótica para que a nossa visão seja mudada. Para que os nossos princípios sejam os princípios dele na nossa vida. Então, 40 anos no deserto, irmãos, o tempo todo pagando preço, pagando preço, pagando preço. E, irmãos, quantas pessoas entraram na Terra Prometida? 2. 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Pagaram preço à toa, irmãos. Sabe por quê? Porque não decidiram obedecer, não decidiram ter uma mudança de mentalidade. Por uma escolha errada, por decisões erradas. Nós precisamos desempenhar o nosso papel, exatamente no lugar onde Deus nos colocou. Deus te colocou numa casa, numa família, para ser pai, mãe, esposo, marido, filho. Desempenhe o papel que Deus colocou para você. Nós precisamos desempenhar. Você, marido, precisa desempenhar o seu papel dentro da sua casa. Deus te colocou ali, pastora, mas eu não quero mais esse casamento. Cara, se vira. Ninguém mandou casar. Se vira. Sabe o que eu falo para o solteiro? Tem um monte de solteiro aqui. E eu falo assim, tem certeza que vocês querem casar? Querem casar mesmo? Querem casar, irmãos. Só que eu digo para eles que eles são privilegiados porque eles ainda têm escolha, o poder da decisão é da escolha. Não casou ainda. Não está dentro de um casamento frustrado, de um casamento arruinado, de uma história arruinada. E hoje nós nos deparamos com realidades e histórias que tem que estar o tempo todo, as pessoas têm que estar o tempo todo remanejando para lutar, para conseguir manter um casamento. Irmãos, você escolheu casar, então... Cara, você casou, mulher, você casou. É com esse aí que você vai ter que... Você empenhou a sua honra diante do altar do Senhor. Diante do padre, diante do pastor, você empenhou a sua honra. Então, é seu. Então, nós precisamos assumir o nosso lugar. Irmãos, nós precisamos assumir o nosso lugar. Feche os seus olhos. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Você precisa assumir o seu lugar. Você precisa assumir o seu lugar. Você precisa se ver nesse lugar onde Deus te colocou. Para de pensar pequeno. Para de com seus medos, com as suas preocupações, com seus complexos. Deus te colocou nesse lugar porque você é capaz, porque existe algo, um potencial maravilhoso sobre a sua vida. Por isso que Deus te colocou ali, à frente daquela equipe, nesse casamento, naquela fábrica, naquela empresa. Um empreendedor, uma empreendedora, um pastor, uma pastora, um líder de GF, um líder de família, irmãos. Ah, mas eu não sou capaz. Não, você é capaz, só que você precisa assumir esse papel na sua vida. Você precisa se ver nesse lugar. Para de se ver como uma pessoa pequena somente, como uma pessoa que não deu certo na vida. Não, irmãos, você precisa se ver. Nós precisamos nos ver exatamente no lugar aonde Deus nos colocou e nos vê. Eu queria que você se colocasse em pé.